Então vamos entender um pouquinho como que memórias funcionam, né? Quando a gente está falando de memórias, o que a gente tem que entender é que a gente está também falando de traços de memórias. Quando a gente está falando de neurociências, a gente está pensando nisso. E o que significa traços de memórias? Traços de memórias são o aumento da sensibilidade da conexão entre dois neurônios. Vamos pegar um neurônio aqui, que ele está mandando um sinal para outro neurônio, certo? Quando a gente está falando da facilitação desse sinal, a gente está falando exatamente dessa sinapse aqui. E como é que acontece essa facilitação que a gente está chamando então de traço de memória? Ela acontece por repetidas envios de informação nesse sentido. Conforme a gente tem mais informação sendo mandado nesse sentido aqui, da sinapse desse neurônio A com esse neurônio B, a gente tem um aumento do traço de memória, que é esse aumento de sensibilidade da sensibilidade sináptica entre o neurônio A e o neurônio B. E é importante entender que isso acontece em todos os níveis, né? Então, quando a gente está falando de medula espinhal, a gente tem a nível de reflexo, dos centros cerebrais inferiores, com memórias de longo prazo, que a gente vai falar um pouco à frente, e também no córtex cerebral, com memórias em geral. Então, esse processo de sensibilidade está acontecendo em todas as regiões que tem tecido neural. Mas a gente também tem certas classificações da memória. E essas classificações, a gente tem dois tipos. A primeira que a gente vai falar é segundo a natureza da memória. E essa é o tipo quando a gente pensa basicamente em dois principais tipos, que é a declarativa e a procedural. O que é o tipo de memória, então, declarativa? Quando a gente pensa em memória declarativa, é aquela memória clássica. Por exemplo, tu estava numa festa e tu está contando para um amigo o que aconteceu nessa festa nos passados. Tu está retomando alguma memória. Esse é o tipo que a gente pensa de memória declarativa. Então, em relação a alguma experiência, algum fato. E procedural é, por exemplo, quando tu está qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de movimentação física, em que tu repete uma movimentação múltiplas vezes e tu tem aquela memória muscular que a gente fala. Normalmente ela é mais automática do que a declarativa. Então, por exemplo, uma memória declarativa seria então tu contar alguma história para um amigo, enquanto uma memória procedural tu pode pensar, por exemplo, uma pessoa chutando um pênalti. Então seriam exemplos de cada um. Além disso, tu também tem a classificação sobre a duração. A classificação da memória segundo a duração, no qual a gente tem basicamente três tipos: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, de curto prazo, a gente está falando de segundos a minutos, certo? Enquanto a de médio prazo, a gente está falando de dias a semanas. E a de longo prazo, então, ela é algo em torno de anos, ou para sempre. Então, a gente tem esses três tipos de memórias que estão sempre alternando no nosso cérebro. Nesse sentido, então, a gente também tem uma coisa que é interessante a gente mencionar, que é a memória de trabalho. Quando a gente fala de memória de trabalho, é comum também a gente falar no contexto de computação, porque o computador tem uma memória de trabalho. Isso, então, basicamente, é quando a gente está falando de memória a curto prazo. Então, podem pensar memória de trabalho e memória de curto prazo como certos sinônimos. Uma memória de curto prazo, então, seria tu lembrar de um número de telefone, enquanto memória de médio prazo seria alguma informação para uma prova, por exemplo, que pode ficar de dias, semanas, né? E a longo prazo, então, são memórias mais específicas, por exemplo, uma memória de festa de aniversário, alguma coisa que já fica a maior longo prazo. Lembrando, então, que no caso de uma memória sobre uma festa de aniversário, isso é uma memória declarativa. Vamos tentar explicar, então, o mecanismo de cada uma dessas memórias. Quanto à memória de curto prazo, o mecanismo ainda é meio desconhecido. Isso em específico tem muitas teorias sobre como funciona, mas no geral a gente ainda tem muita dúvida como é que ela funciona exatamente. Mas a de médio prazo já é melhor entendida. E para explicar um pouquinho sobre como o mecanismo de como ela funciona, eu vou trazer uma imagem aqui do livro Guyton. Então, para explicar um pouquinho sobre a memória de médio prazo, eu vou trazer essa imagem no qual a gente tem aqui um sistema de memória que é descrito de um caracol, certo? Então não é de um ser humano, mas a gente acredita que esse sistema seja parecido nos seres humanos. Então, o que acontece nessas alterações químicas? Então imagine que aqui a gente tem um neurônio A, que é sensorial, um neurônio B, que está recebendo esse sinal que é mais central, né?
Então a gente está tendo fluxo da informação nesse sentido. Esse neurônio sensorial, ele está enviando através de algum tipo de neurotransmissor, que são essas cápsulas aqui saindo, para esse neurônio mais central. E junto do axônio desse neurônio sensorial, tu tem um neurônio facilitador, um terminal facilitador de outro neurônio. Então a gente tem aqui um neurônio A, um neurônio B e um neurônio C. Ok, mas então tu tem um neurônio A mandando sinal. O que esse neurônio facilitador está fazendo? Ele está enviando um outro sinal quando ele recebe algum tipo de estímulo, por exemplo, um estímulo nocivo. Então, imaginamos que aqui a gente tem um estímulo sensorial de alguma coisa na pele, enquanto esse neurônio aqui está recebendo um estímulo nocivo, por exemplo, de alguma substância química que queima a mão. No caso, a gente está falando do caracol, né? Mas a gente está ampliando esse conhecimento para entender como funcionaria no ser humano. Então, quando o estímulo sensorial chega nesse neurônio A, ele acaba enviando sinal, enviando informação, né, para o neurônio mais central. Mas no caso que a gente tem um estímulo nocivo junto no estímulo sensorial, então esses dois estão acontecendo ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que esse terminal facilitador vai ampliar o sinal desse neurônio sensorial primeiro aqui. E qual a importância disso, né? É que conforme o estímulo nocivo acontece junto com o sensorial, cada vez que o sensorial for ativado novamente, vai haver ampliação do sinal. Então pensem que no primeiro momento teve uma intensidade A, e aí depois teve uma intensidade 2A, porque houve estímulo junto do nocivo. Isso que a gente chama de facilitação. Então isso que a gente chama de facilitação, que é esse estímulo nocivo entrando junto desse estímulo sensorial e tornando cada vez o sinal do sensorial mais forte. Então cada vez que o sensorial vai retomar, vai vir mais forte. Isso pode acontecer inclusive depois que o estímulo nocivo já passou. Então o estímulo nocivo aconteceu em um primeiro momento, o estímulo nocivo, aconteceu junto o estímulo sensorial, depois o estímulo nocivo não teve mais, mas consequentes sinais do estímulo sensorial vão ficar cada vez mais fortes de intensidade. Então isso seria a facilitação. E esse efeito facilitador pode durar de algumas horas até 3 semanas. Então pensem que um pequeno sinal facilitador pode amplificar cada vez mais o sinal sensorial. Mas por que isso é importante? Porque normalmente se tu só tem esse estímulo sensorial sem o estímulo do facilitador, conforme esse sensorial é repetido várias vezes, esse sinal vai ficando mais fraco. Isso a gente chama de habituação. A gente tem esses dois esses dois conceitos que estão em contraposição um com o outro, né? Então se a gente tem um terceiro neurônio mandando um terminal facilitando a ligação, a gente tem uma facilitação, senão a gente tem uma habituação. Mas o que isso tem a ver com memória, né? Com a memória de médio prazo, que é isso que a gente está tentando explicar. Isso que a gente está falando é a facilitação da formação de traços de memória. Então quando a gente estava falando de traços de memória, que a gente estava chamando aqui de um aumento da sensibilidade, é exatamente esse tipo de facilitação que aumenta a sensibilidade sináptica. Então a gente tem uma facilitação da sinapse, que leva à sensibilização da sinapse, que começa a formar traços de memória, que então formarão memórias de médio prazo. Vamos explicar um pouquinho o que é essa questão dos canais de cálcio aqui. O que está acontecendo na sinapse é que entra esse cálcio, então isso indica para o terminal nervoso que ele tem que liberar os neurotransmissores. Na habituação, o que está acontecendo é que esses canais de cálcio estão sendo menos expressados. Então, como tem menos porta de entrada, né, imagina que o cálcio está aqui fora e ele vai entrar para dentro, vai realizar uma ativação do neurônio sensorial que vai indicar que tem que sair neurotransmissor, rolando então a sinapse. Mas então, no processo de habituação, como tu tem menos porta de entrada, vai rolar menos liberação de neurotransmissores. Exatamente porque esse é o processo de habituação, porque quanto mais vezes ele é estimulado, menos se expressa esses canais de cálcio. Mas beleza, deu para entender então qual é a relação do canal de cálcio junto da habituação. Mas qual que é a relação, qual é o mecanismo que explica a facilitação? No caso da facilitação, a gente não tem uma explicação muito boa. O que a gente tem é uma explicação parcial. Basicamente, então, esse estímulo de facilitação vai acontecer junto do terminal sensorial. Esse terminal facilitador, então, vai soltar serotonina. Então, esse terminal vai soltar serotonina. Essa serotonina vai ativar dentro da célula do neurônio sensorial
uma substância chamada ADC, que é o adenilato ciclase. Então a gente tem a serotonina ativando o ADC. Essa adenilato ciclase é uma enzima que vai transformar ATP em AMP cíclico, certo? Então dá para entender então que o facilitador está soltando serotonina, está ativando a adenilato ciclase que vai transformar ATP em AMP cíclico. A AMP cíclico ativa uma proteína quinase, que não é importante saber qual é especificamente, mas ele ativa uma proteína quinase. Essa proteína quinase vai então fosforilar uma proteína do canal de potássio, ocasionando um bloqueio na entrada de potássio que pode durar de minutos a semanas. Então o que acontece? Essa proteína quinase, vamos botar aqui proteína quinase, ela vai fosforilar uma proteína do canal de potássio. Então, essa proteína quinase, que foi ativada pelo AMP cíclico, vai fosforilar uma proteína do canal de potássio, impedindo que o potássio saia para fora da célula. Essa saída do potássio para fora da célula era necessário para que a gente tivesse a recuperação do potencial de ação. Se você se lembra um pouco da sinapse, então, a gente precisa então que o potássio saia para que o potencial de ação acabasse. O que vai acontecer então é que vai aumentar o potencial de ação. Porque se o potássio precisa sair para que o potencial de ação volte ao normal e deixe de estimular o próximo neurônio, o que a gente está fazendo nesse ciclo aqui é aumentar o potencial de ação. Por isso que a gente está facilitando a sinapse. Claro, como eu disse antes, essa é uma explicação mais não é tão certeza quanto a questão da habituação. Mas isso tudo então estabeleceria um traço de memória que então viraria uma memória de médio prazo. Tá, ok, mas e as memórias de longo prazo, né? Como é que elas ficam nessa história toda? É o mesmo mecanismo? Como é que é? As memórias de longo prazo, quando a gente está falando delas, a principal diferença que a gente tem que pensar é que a gente está falando de mudanças estruturais reais. O que significa isso? Quando a gente está falando aqui de memória de médio prazo, a gente está falando de mudanças químicas que acontecem a nível da sinapse. Quando a gente está falando de memória a longo prazo, no geral a gente está falando de mudanças de estruturas reais, do próprio neurônio, do próprio sistema nervoso. E que mudanças são essas? Eu vou colocar então uma listinha aqui. Então quando a gente está falando de mudanças estruturais reais de longo prazo, a gente está falando de quê? Aumento dos locais de liberação de vesículas para a secreção de substância transmissora. Então quando a gente estava falando dessas vesículas aqui que soltam os neurotransmissores, então a gente está falando de a longo prazo pode rolar esse aumento dos locais de liberação. Além disso, o aumento do número de vesículas, então vai liberar mais neurotransmissor, além do aumento do número de terminais pré-sinápticos. Então quando a gente está falando desse carinha aqui, a gente está falando de mais outros neurônios formando junto. O que vai então aumentar a força daquela sinapse no geral, daquela via sináptica no caso, e aí isso formaria então uma memória de longo prazo. Além disso, a gente tem alterações nas estruturas das espinhas dendríticas, que possibilitam a transmissão de sinais mais fortes, então da estrutura mesmo. Outra questão dessa memória de longo prazo é que quando a gente é bebê, né, quando a gente é muito recém-nascido, a gente está falando de uma memória de longo prazo que pode afetar a vida inteira da pessoa. Por exemplo, existem casos em que a criança nasceu e um dos olhos dela foi tapada por muito tempo durante o nascimento, por N motivos. E o que acontece é que o bebê vai crescer com o olho cego permanentemente ou por muitos anos ainda. Porque o que acontece? Nesse período a gente tem uma lei chamada, uma forma de consolidação de memória, que é a lei do uso e desuso. Então, se o cérebro nota que não está acontecendo estimulação neural daquele olho devido a ele estar fechado, então ele não está recebendo luz, o bebê então acaba não desenvolvendo a capacidade sensorial necessária para compreender o estímulo sensório visual. E aí a pessoa pode acabar ficando cega só de um olho, só pelo fato de que ela ficou com o olho tapado por muito tempo quando era criança. Então esse é uma das questões da memória de longo prazo quando a gente é bebê, né? Outro ponto que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de memória de curto, médio e longo prazo, a gente está falando de uma evolução, certo? Então memórias elas começam muitas vezes como curto prazo, evoluem para médio prazo e dependendo do estímulo ser recorrente ou memórias semelhantes estarem 100% associadas a ele, a gente vai ter uma evolução para longo prazo. Então tudo isso é um processo muito dinâmico.
Inclusive, nesse processo de consolidação, uma coisa importante é a codificação. Quando a gente está falando de codificação, o que a gente está falando exatamente? A gente está falando de codificação de memórias que tem uma associação entre si. Então, memórias parecidas vão ficar armazenadas em locais próximos. Ou memórias que têm tipo de informação muito parecida com uma com a outra. E esse processo de codificação, ou seja, que a gente está falando de um processo de evolução de curto para médio para longo prazo, ele é melhorado conforme treinamento ou repetição de exposição à informação várias vezes. Ok, então a gente saindo um pouco mais e falando um pouco de amnésias, né, que é outro tópico que pode ser interessante de conversar. Na questão de amnésia, a gente tem dois tipos. A amnésia anterógrada e a amnésia retrógrada. Qual a diferença entre as duas? A amnésia retrógrada é provavelmente a que vocês estão mais acostumados a ver. Ela é a questão de tu ter algum tipo de lesão no cérebro que vai fazer com que tu não consiga lembrar de alguma coisa que aconteceu no teu passado. Então aquela coisa da pessoa não lembrar o que é, quem é, esse tipo de coisa seria uma amnésia retrógrada. Enquanto a amnésia anterógrada é então essa dificuldade de formação de novas memórias. Não sei se vocês já viram esse filme aqui, mas tem um filme Amnésia que é muito bom, que ele fala exatamente sobre um cara que tem dificuldade de formar novas memórias. No geral, a gente está falando de memórias então do tipo declarativo, né? Então aquela questão verbal, memória simbólica. Outro ponto importante sobre a memória é o papel do hipocampo em tudo isso, né? Quando a gente está falando do hipocampo, a gente está falando dessa região do cérebro, então. E esse hipocampo foi descoberto, então, que ele tinha um papel na memória, porque a retirada do hipocampo era utilizada como tratamento em caso de epilepsia. E o que acontecia com esses pacientes, então, era que na retirada do hipocampo, os pacientes começavam a formar um tipo de amnésia, que era a amnésia anterógrada. Ou seja, eles eram incapazes de entender incapazes de formar novas memórias verbais, simbólicas, devido à retirada desse hipocampo. O mecanismo envolvido no hipocampo é provavelmente em relação com o sistema límbico. Porque o sistema límbico, então, que tem relação com a punição e recompensa do nosso corpo, ele tem relação com o hipocampo, porque o hipocampo é uma das vias referentes, ou seja, uma das vias que vai enviar informações do sistema límbico para o resto do cérebro. E então a retirada do hipocampo afetaria o sistema límbico, que então parece ter alguma relação com quais informações que o cérebro escolhe reter. Porque nessa questão da memória, outro ponto importante é que a gente tem muito estímulo sensorial que a gente não lembra, né? Na verdade, a grande maioria, se tu parar pra pensar, a gente não lembra o que aconteceu. Então isso tem a ver provavelmente tem a ver com o sistema límbico e o hipocampo, que então tem papel de transmissão pro resto do cérebro, se for afetado, acaba impedindo essa transmissão de informação, gerando então uma amnésia anterógrada. No caso da amnésia retrógrada, pode ser também um problema no hipocampo, mas pode ser também uma lesão no tálamo do cérebro, que causa um tipo de amnésia que é só retrógrada, sem ter amnésia anterógrada junto.